Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa webinar especial. Acredito que todos que estão aqui hoje receberam um convite junto ao Di Santana. E ele já está aqui agora para trazer para vocês os melhores insights diretamente de Dubai. Vocês estão prontos para entender o que está funcionando e o que está fazendo o mercado de e-commerce voar lá fora? Bom, então peço para todos vocês já pegarem um lugar bem confortável e se prepararem, pois a próxima 1 hora vai ser com muito conteúdo. Vocês estão prontos? Então, gente, vou pedir para vocês aguardarem mais um pouquinho. A gente tem um pessoal chegando agora e assim que já tiver todo mundo aqui, a gente dá play e vai começar essa apresentação. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu estarei aqui no chat o tempo todo para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, e o Di já está chegando também para dividir essa tela comigo e fazer dessa aula uma masterclass para que todo mundo saia daqui extremamente preparado. Tranquilo? Ó, tô vendo aqui, seja bem-vindo Samuel, Cassiane, tá? O Matheus, Andrei, a Evelyn. Boa tarde a todos aí, sejam todos muito bem-vindos. Tô vendo que o número de gente entrando na sala não para de aumentar. E eu tenho certeza que está todo mundo aqui esperando exatamente para começar a automatizar e fazer com que as vendas escalem os resultados, né? Então, eu queria aproveitar esse momentinho e perguntar aqui para todo mundo quem que já usa um CRM para começar a automatizar as vendas online. Quem que já está nesse primeiro passo da evolução do e-commerce hoje. Olha aí, o Di está com a gente. Maravilha. Di, estava aqui falando com o pessoal, apresentando um pouco do que a gente vai bater hoje na tecla, mas basicamente o segredo de sucesso vai vir de você e como escalar as vendas no digital. Tudo certo? Já podemos dar o play para o pessoal aqui? Maravilha. Então, gente, ó, vamos nessa. Estarei aqui. Qualquer dúvida, o que vocês precisarem, é só me chamar, que eu vou estar aqui para ajudar todo mundo. Valeu! Perfeito. Fala, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Como é que tá o áudio aí para vocês? Maravilha! Boa, boa, boa. O Ed, depois só verifica aí se eu vou conseguir trazer o Matheus também, que ele também vai me ajudar aqui em algumas frentes aqui, tá bom? Perfeito. Di, só passar para mim o nome dele aqui, que eu já chamo ele, se ele estiver na sala, eu já consigo chamar ele para apresentar junto com a gente. Fechado. Tá, é o Matheus Mohamed. Deixa eu ver, acho que ele está digitando aí. Espero que seja ele. Ele já está aí dentro. Bom, deixa eu ver se ele já entrou aqui, senão eu passo depois, eu vou passar aqui para ele também qualquer coisa do link, aí ele tem que acessar diretamente. Enquanto isso, vamos dar o start aqui, nosso pontapé inicial. Bom, o Ed já puxou aqui do que a gente vai falar hoje, o meu papo com vocês. Quem já acompanhou algum conteúdo meu, quem já me acompanha aí há um tempo, sabe que eu gosto de ser muito prático, ser muito mão na massa, sem enrolação, realmente entrar, entregar ali praticamente tudo que a gente sabe de uma forma muito prática e fácil para vocês, e é isso, não tem muito que a gente ficar aqui enrolando, o meu assunto é muito direto, a Edrone fez esse convite, eu topei porque são meus parceiros, e o nosso assunto é como que estrutura um CRM de uma forma estratégica, e eu trouxe um pilar que é falando de março já, o que a gente está pensando para março, o que a gente faria, como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, para quem me acompanha já sabe da nossa parceria aqui, minha com a Edrone, já sabe que a ferramenta ela é super completa, ela faz ali WhatsApp, SMS, e-mail e etc. Então, eu vou mostrar o que eu projetei para março em termos de CRM para conseguir potencializar e exponencializar resultado. É ponto final, não tem muito segredo aqui. A gente joga aqui limpo com vocês, eu vou compartilhar minha tela e eu já começo de uma vez por todas aqui a nossa validação. Deixa eu só colocar aqui na tela as duas janelas que eu quero apresentar para vocês. E vamos nessa, bora dar o start inicial aqui. Acho que o Matheus, meu time, já deve estar aí também. Daqui a pouco ele vai precisar entrar comigo aqui. Eu trouxe uma pessoa do meu time, que é o Matheus, que ele é um dos nossos especialistas aqui de CRM. E eu tenho certeza
que vocês vão gostar também do que ele vai trazer, porque ele vai mostrar na prática a parte principalmente de copies e scripts que são válidas você usar no CRM. Então, acho que isso vai ajudar a gente a conseguir potencializar os resultados, tá bom? Eu vou explicando para vocês as 4 formas que eu uso para você fazer um bom CRM. Presta muita atenção nisso, pessoal. Eu já vou começar aqui o conteúdo, então anota tudo, não tem slide, tá? Porque eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou já começar aqui. Tem 4 formas que a gente usa para fazer CRM para e-commerce. São 4 formas. A primeira delas, né, que já são quase 2 ali de uma tacada só. A parte de e-mail que você já conhece. Mas só que tem 2 vertentes de e-mail. Tem um e-mail comercial e tem um e-mail educacional, tá? Isso tem que estar na pauta de planejamento de vocês. O e-mail comercial, ele tem aquele aspecto daquele e-mail de venda, de oferta, de montagem ali de produtos, né? Que você faz para conseguir disparar ali para a base e ela sabendo de uma promoção, de um lançamento e etc. Esse é um tipo de e-mail que tem que estar na tua pauta de planejamento e a gente já vai falar mais detalhes sobre ele. Já o e-mail educacional, o e-mail de trabalho de base, de convencimento e de jornada de compra, ele tem uma outra finalidade. Sabe quando vocês estão fazendo tráfego pago, aí vocês rodam anúncios lá para o topo do funil e anúncios para o fim do funil? Os anúncios do fim do funil, os que mais funcionam, não são os anúncios de catálogo, de remarketing de oferta? Então, o e-mail de oferta, ele tem essa finalidade. Ele vai pegar quem está mais pronto de comprar, a pessoa já não tem tanta dúvida sobre o produto e ela ali viu uma condição, ela compra. Mas tem muita gente na tua base que precisa ser trabalhada uma jornada de compra. É por isso que os e-mails educacionais, os e-mails que fazem ali todo um trabalho, que você consegue conscientizar a base, ser relevante para a base, conseguir trazer um nível de consciência sobre aquilo que você faz, eles também precisam estar contemplados no planejamento. Eu não sei se vocês aqui recebem o meu e-mail diário ali, não sei se alguém aqui recebe, comenta aqui no chat. Matheus está aí já? Fala, Matheusão, tudo bem? Já vou te chamar aqui, tá? Mas, ó, tem muita gente que recebe os meus e-mails. E por que é legal a gente falar sobre isso? Eu não estou necessariamente ali dentro querendo vender algo. Eu não estou desesperado para fazer alguma venda. Não, eu até recomendo os meus parceiros dentro do e-mail, falo da Hidrono lá dentro, falo de alguma outra solução. Mas o foco não é vender. O foco é eu estar presente na janela ali de oportunidade junto com vocês e vocês estarem me vendo diariamente. Eu não uso e-mail para praticamente tentar vender algo. A minha estratégia de e-mail é muito mais sobre alcance, frequência e lembrança do que necessariamente conversão. Porque a conversão ela é o resultado do alcance, frequência e lembrança. É isso que eu penso aqui na minha estratégia. Então, às vezes a pessoa entra no e-mail, ela começa a receber, ela vê a qualidade do conteúdo, ela vê o quanto a gente se dedica para estar ensinando ela todos os dias com coisas que são relevantes, e ela cogita, pô, qual será um produto que o Di tem aqui que eu posso me aprimorar? É exatamente essa a estratégia. Então, a mesma coisa que eu faço assim no meu ecossistema, a gente tem que pensar também no e-commerce. O que você está fazendo hoje para promover alcance, frequência, lembrança na tua base, sem necessariamente só querer vender? Tem muita gente que só quer tirar ROI de e-mail. Aí não é errado isso, o e-mail é um canal de venda, tá? Mas eu quero deixar claro que o e-mail também é uma ferramenta que é tão efetiva quanto um remarketing. Você gasta lá no Meta Ads para fazer remarketing para a tua base, só que você não gosta quando você dispara o e-mail e ele não vende. Então tem umas coisas meio contraintuitivas que acontecem no mundo do e-commerce, tá? Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui, a linha de raciocínio que eu estou seguindo? E às vezes o cara dispara o e-mail e fala, e-mail não funciona para mim, eu disparo, mas não vende. Mas é a mesma pessoa que está gastando uma grana no Meta Ads para remarketing para tentar buscar gente de volta que não comprou e está saindo muito mais caro. Então a gente precisa ter essa consciência que os canais se comportam de maneira diferente, as pessoas que estão nesses canais também esperam coisas diferentes. Então quem está na tua base, ela espera algo relevante porque ela não quer perder tempo. A luta que você tem que fazer na parte de e-mail, vou falando de e-mail, daqui a pouco a gente fala de WhatsApp, é exatamente essa, cara. É a gente conseguir fazer a taxa de abertura ser melhor, a taxa de clique ser melhor, ou seja, você vai melhorando o teu funil ali para conseguir potencializar o teu resultado. É isso que a gente tem que brigar, entendeu? Tratar o e-mail como um canal secundário,
como um canal que não performa, que a gente vê muita gente com esse tipo de discriminação, vai fazer você perder tempo, porque o e-mail ele é um ótimo canal de conversão. A gente tem hoje cases aqui que tem um faturamento muito relevante desse canal, porque já conseguiram fazer um trabalho mais estratégico. E é exatamente o que eu estou falando. O e-mail, ele não é só venda, o e-mail não é só esperar ROI, o e-mail é frequência, aparição, e é isso, tá? É isso que eu faço hoje com a minha base, tá? Hoje eu mando e-mail praticamente para uma base geral. Em alguns momentos eu clusterizo base, mas na maioria das vezes é sempre uma base mais geral. Por que isso? Porque por mais que se você está tentando só clusterizar a base para ter melhor taxa de abertura tal, você pode estar talvez enviesando ali, mas só se você mandar para a base geral e tentar melhorar isso, se for um e-mail educacional, claro. Agora, se for uma coisa muito específica, você tem que segmentar. Mas hoje a minha base geral recebe os meus e-mails. Eu não estou focando ali 100% em um cluster específico, entendeu? Então, acho que esse é o foco aqui que eu acredito, mas a gente vai trazer o Matheus aqui também para trazer as ideias dele. Então, começando aqui, eu falei que nós temos 4 coisas legais que a gente tem que fazer em CRM. 2 delas, né? Uma é o e-mail educacional junto com o e-mail comercial, alternando ali para a gente conseguir atingir quem ainda não está preparado, quem está preparado. Isso é um ponto muito importante. Terceiro pilar, que eu considero que é super relevante, as automações. Isso tem que estar muito bem configurado para você falar que você faz um CRM bem feito. Então, automações, daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela para vocês verem, mas automações ela é muito importante para você conseguir fechar a janela do CRM e ter certeza que você está fazendo um bom trabalho, né? Aquela pergunta que sempre fica é o seguinte: a pessoa que está comprando agora de você, você tem certeza que a janela e a jornada está bem clara, está bem automatizada para que ela volte daqui 30, 40 dias? Se a resposta for talvez não, o teu problema é a automação, não é disparar mais e-mail. Então, esse é um ponto que a gente bate muito em cima. E o quarto ponto são as ações pontuais de WhatsApp. Então, a gente falou de e-mails comerciais, e-mails educacionais, automações e ações pontuais de WhatsApp. O que é isso na prática? Além disso, tudo que eu falei é você criar um ponto de contato. Eu acabei de sair de uma reunião aqui com um cliente que vende suplementos. A gente vai fazer amanhã uma ação, inclusive com a Edrone, que vai ser o seguinte: nas compras a partir de 249, a pessoa vai ganhar uma creatina. Essa não é uma ação que está rodando no meio marketing, essa não é uma ação que está na automação e essa não é uma ação que está no site. Eu vou escolher uma base específica de pessoas que fazem mais de 40 dias que não voltam a comprar suplemento, que é um produto de recorrência, e eu criei uma oferta especial para ela. Se ela entrar no site, ela vai ver que aquilo realmente é só para ela, e aí eu coloco uma escassez, eu coloco ali que são 100 produtos, entendeu? Então aí eu faço a base reagir ainda mais. Então, fora tudo isso que eu falei, fora o e-mail educacional, o e-mail comercial, as automações rodando, eu provoco a minha base com ações pontuais que valorizam ela, ou seja, que fazem a base ver que ela tem ali uma condição diferente, mas ao mesmo tempo eu entrego para ela algo que realmente nem todo mundo está tendo e é exatamente o que eu quero provocar ali dentro do CRM. Percebe que quando a gente fecha esse elo bem feito, a gente integra tudo, né? E-mail, automação rodando, ações pontuais, cara, você fechou a janela de CRM ali, entendeu? Você conseguiu fazer um trabalho bem feito. Então, a gente vai falar um pouco disso agora, na parte mais estratégica. Eu vi que alguém falou aqui de SMS, isso também entra no canal de disparo de automação, para vocês conseguirem ver como que a gente vai estruturar isso. Mas antes de eu entrar aqui na tela, Matheus, boa noite, seja bem-vindo aí. O Matheus é nosso especialista de CRM aqui na Rocket, é o cara do CRM aqui junto com a gente. E além disso que eu falei, cara, você quer complementar alguma coisa aí? Acho que é legal ouvir a tua percepção e aí em seguida eu compartilho até e mostro na prática como é que é feita a estruturação de tudo isso. Perfeito, Di. Boa tarde no Brasil aqui para a galera, né? Boa noite para você aí. Muito feliz de poder estar aqui com Desculpa, vocês. cara, esqueci, foi mal. A gente tá do outro lado do mundo. Mas perfeito, Di. Foi muito bom você trazer esse ponto, porque o que a gente mais vê nos projetos, quando a gente pega, independente do tamanho do projeto, isso até é legal de trazer para a galera, que às vezes a gente pega projetos de muita expressão, projetos muito grandes, mas que não fazem ainda esse trabalho. E o que é muito comum? É ter isso, mas de uma forma incompleta. Então, às vezes, manda e-mail, mas não manda WhatsApp, não tem automação, mas não tem WhatsApp, não manda e-mail. Então, isso é muito comum da gente notar. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo, e ele é relativamente novo no Brasil, aqui, né, nesse nível de profundidade,
tudo que a gente está construindo está sendo bem legal, muito aprendizado. E eu acho que são todos esses pontos aí que você trouxe, com certeza a galera vai conseguir extrair bastante coisa aqui hoje. Legal. O Matheus até trouxe essa parte de cenário aí, Brasil, porque hoje, se vocês fizerem um teste, na maioria dos e-commerces que vocês compram, acho que todo mundo aqui compra pela internet, certo? A pergunta é, da compra que você fez, quantos realmente estão fazendo um bom trabalho? Para pensar nisso. Quantos agora estão fazendo um bom trabalho para tentar trazer você de volta? Para pensar nisso agora. A maioria pode estar disparando e-mail marketing para vocês, mas isso não tem nada a ver com uma estratégia de CRM, né? Que é você realmente gerenciar a tua base, fazer um trabalho, né, de gerenciamento de base para conseguir fazer a pessoa voltar com uma boa experiência. Então, alguns ainda estão fazendo e-mail marketing, tem muitos ainda que nem e-mail marketing fazem. Então, assim, poucos têm automação pós-compra, poucos fazem um trabalho estratégico. E isso, quando você vai aqui fora, eu estou aqui fora do Brasil e é exatamente isso que a gente vê. O CAC está muito alto, o cenário está completamente descontrolado quando se foca em aquisição. E a única forma de você conseguir fechar a conta é fazer um bom trabalho de CRM. Então, hoje o CRM é quase que a primeira coisa que eles fazem antes de subir anúncio, porque eles precisam ter certeza que vão fazer essa pessoa voltar a comprar, para eles conseguirem fechar a conta. Então, hoje, talvez isso para você seja muito distante, mas eu já falo para vocês, não é uma coisa que vai demorar muito de acontecer, porque tudo que acontece fora replica depois aí. Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente antecipa, quanto mais a gente prepara, melhor a gente vai ficando ali na estratégia. Eu gosto de olhar o CRM como uma estratégia muito legal de aumento de receita previsível, ou seja, eu consigo aumentar a receita do meu e-commerce mês a mês sem depender só da aquisição. Então, esse é o trabalho de um CRM estratégico, é o que a gente gosta de fazer, de conseguir ver que o projeto ele vai crescer sem depender só do que a aquisição traz. E aí que está também um ponto de virada. A gente trabalha com muito projeto escalado aqui. A gente tem projetos que faturam múltiplos milhões mesmo. Esse cara, não adianta ele duplicar a verba de mídia se ele não trazer o CRM junto, porque ele fica mais refém de tráfego pago e o ROI menor ainda. Essa é a regra. Ou seja, se o CRM não responde, ele não escala. Então, os projetos nossos que mais escalam são os que também crescem progressivamente a retenção. Né? E eu até gosto de falar que a retenção é a melhor métrica para você medir o bom trabalho que você está fazendo no e-commerce. É muito simples explicar isso. Sua retenção está 10%, essa é a sua nota de e-commerce hoje, porque, cara, tem alguma coisa errada aí acontecendo, entendeu? Alguma experiência que não está funcionando. Quanto maior a tua retenção, é um bom sinal, mas a retenção alta também pode ser um falso positivo. Tem muita gente que tem uma retenção muito alta, é sinal que ela está falhando na aquisição, não que ela está arrasando na retenção. Mas uma retenção equilibrada entre 30% e 35% é um bom número para se trabalhar, talvez dá para chegar um pouco mais ainda, mas falando em cenário Brasil, é o número que eu vejo como uma média, né? Quando a gente vai no mercado norte-americano, a gente costuma ver 50%, 55%, mas o projeto escalando, ou seja, trazendo gente nova para dentro, fazendo essa base toda voltar. Mas no Brasil é difícil você ver um número alto com uma escala junta, entendeu? Então, quando você vê um projeto com 30%, 35% de retenção, mas ele está crescendo na aquisição, escalando mês a mês, isso é legal. Agora, 35% de retenção, só que você está andando de lado no faturamento há 6 meses, isso não significa muita coisa. Você não está conseguindo tracionar a mesma parada, entendeu? Então, esse é o ponto que a gente olha para tomar algumas decisões, tá? O Ezequiel falou que tem projeto que bate 40%, 60%. Mas o que a gente tem que ver? Esse projeto tem que estar crescendo todo mês, o faturamento dele na aquisição. Tem que estar crescendo nessa proporção. Cara, tem que aumentar o faturamento 40%, 60% mês a mês para falar que essa retenção realmente está funcionando. Porque ficar com uma retenção alta, mas o projeto andando de lado também não é interessante. Eu espero que esteja sendo didático para vocês aqui, isso que eu estou falando, mas é para vocês entenderem que como que a gente olha os números hoje, tá? Não existe uma ilusão aqui, cara, tá X, Y, Z, etc. Eu acho que tem que ter essa noção ali para entender o quão bom está sendo o trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos para a prática agora, porque a gente falou muito. Vamos agora para a parte de execução, que é a hora que eu mais gosto aqui de fazer, né? Eu vou falar rapidinho da importância da retenção no planejamento anual. Em seguida, eu mostro
como que a gente está fazendo isso acontecer nas instâncias ali de CRM. Deixa eu compartilhar a tela, que eu vou colocar aqui o nosso sistema para vocês entenderem como que a gente está trabalhando isso, tá? Acho que vocês devem estar vendo a minha tela aqui. Eu vou pegar um planejamento completo zero aqui. Eu criei até um cliente teste para vocês verem. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui uma retenção de 15%. Aí eu vou colocar métricas padrões de mercado, só para vocês conseguirem entender aonde eu quero chegar aqui no projeto. O foco não é ficar olhando essas métricas aqui que eu estou preenchendo. O foco é a gente conseguir entender o quanto que eu consigo fazer esse projeto escalar de modo previsível, sem necessariamente depender só de aquisição, tá? Vou colocar aqui 0,2% de CPS, etc. Aqui eu tenho um cenário, tá? Um e-commerce ali que está investindo os seus 25 mil reais por mês, está faturando os seus 116 mil reais e etc. Eu vou fazer uma criação de cenário aqui anual, só para vocês entenderem a importância da retenção na escala de um projeto. Isso aqui que é a virada de chave, tá? A gente vai focar só nessa linha aqui, ó, chamada retenção. Inclusive, ela é uma métrica driver, é a primeira métrica driver que a gente usa para fazer planejamento anual de projeto. Ou seja, é aqui que tem que estar o segredo, é aqui que tem que estar a forma que a gente faz ali a escala do projeto em si, tá? É aqui exatamente que a gente faz ali todo o desenho de crescimento. Então, eu vou focar exatamente nessa tela aqui, ok? Deixa eu só ver aqui um negócio que eu tentei fazer uma geração aqui, mas se não der, eu faço de fevereiro e março, só para vocês terem uma ideia. Beleza. Vou colocar aqui, então, que o projeto foi para 18% de retenção, depois foi para 20%, tá? E eu vou manter, só para vocês entenderem, eu vou manter essas métricas aqui, ó. Pode ver que eu vou manter elas, eu não vou mudar o cenário das métricas, eu vou focar exatamente num cenário muito parecido, mas eu vou mostrar o quanto que a gente consegue trabalhar de resultado quando o CRM ele começa a reagir melhor. Então, esse é o jogo aqui. Inclusive, poderia enviesar, mostrar outras coisas, mas o foco é 100% isso daqui, tá? O que vocês estão percebendo aqui? Que existe um aumento progressivo de retenção, e quando eu vou em detalhamento, né, em completo aqui, a gente consegue ver até uma coisa melhor aqui. Deixa eu ver aqui, retenção, pedidos faturados, perfeito. Ó, eu tenho aqui um detalhamento, deixa eu colocar aqui completo, mostrar detalhes. Isso que eu quero ver. Conforme eu vou colocar aqui, então, uma retenção mais agressiva, aumentando mês a mês. Esquece todas as outras métricas, elas não vão mudar. O faturamento, às vezes, nem vai mudar, porque eu não estou alterando outros fatores aqui. O que muda na prática aqui é, basicamente, tá? Isso daqui, ó. O quanto que eu consigo acumular de faturamento mês a mês vindo da minha base. Conforme você vai aumentando a sua retenção, mesmo que você não aumente o seu faturamento, você aumenta o que a gente chama da receita previsível, ou seja, isso te dá mais margem de crescimento. Então, a retenção ela é o primeiro pilar do crescimento de qualquer negócio, ou seja, para você conseguir justificar um ROI que você, na aquisição, você não consegue controlar o CAC, é aqui que você vai tirar essa diferença, tá? Então, o primeiro ponto, quanto de você está prevendo de aumento de retenção versus o que você vai fazer para isso acontecer. Esse é o primeiro ponto da história. O segundo ponto da história é a gente conseguir criar uma estratégia de e-mail que realmente faça a base comprar trabalhando a jornada dela e, ao mesmo tempo, tenha os e-mails marketing ali tradicionais e etc. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aqui. Eu vou direto para a automação, que é a parte que eu acho que é o básico que todo e-commerce precisaria ter, que o Matheus, inclusive, mais trabalha hoje, é a automação, do que necessariamente só disparo de e-mail. Porque aqui você consegue deixar no piloto automático a tua retenção na maioria das vezes. Primeira automação simples, recuperação de vendas. Recuperação de carrinho, né? Carrinho abandonado, aí você coloca uma janela, 15 minutos, 1 hora, 3 horas, canais que você quer usar esse disparo. Aqui no caso, a gente sempre usa janela de e-mail, mas em alguns momentos a gente costuma usar o WhatsApp e SMS para fazer essa recuperação também. Essa é uma automação muito simples. Todo mundo que já trabalha com e-commerce já ouviu falar em recuperação de carrinho. A pergunta é, o quão bom está estruturada a tua recuperação de carrinho? O que você está fazendo para você conseguir fazer a sua recuperação de carrinho funcionar para você? A gente gosta aqui de fazer algumas estratégias que fogem um pouco do convencional. Primeiro, que não é dar desconto logo de cara, né? É legal a gente deixar claro que a recuperação de carrinho ela pode ser feita de uma maneira mais inteligente.
tá? O primeiro ponto é, o que eu quero deixar claro para vocês? Se a gente faz uma recuperação de carrinho, tá? Com uma pesquisa de 3 perguntas, entendendo por que a pessoa abandonou e entregando para ela depois um benefício comercial, pode fazer mais sentido do que simplesmente você só tentar recuperar por preço. Eu estava, inclusive, discutindo isso agora com um cliente. Ele estava querendo recuperar pedidos não pagos com cupom de desconto. E a minha sugestão foi, cara, nem sempre um pedido não pago foi abandonado por conta de preço. Até porque a pessoa passou por todo o funil para aquilo virar um pedido não pago. Começa a refletir comigo sobre isso. Ou seja, o carrinho abandonado pode ser muita justificativa de preço, mas um pedido não pago pode ser uma falta de prova social, de credibilidade. Então, quando você vai recuperar um carrinho, você tem que pensar nisso. O quanto que você pode recuperar um carrinho mostrando prova social, mostrando bastidor, mostrando qualidade, nem sempre só dando desconto. Então, quando você for criar a tua automação de carrinho, você tem que pensar nas melhores estratégias para isso acontecer. Matheus, me corrija aí também. O que você acha disso e quais são as melhores práticas que você tem visto de carrinho abandonado? Perfeito, Di. 2 coisas que eu acho que são importantes de ressaltar para o pessoal. A primeira, que o pessoal sempre pergunta, é sobre tempo de gatilho, né? Então, em algumas lojas, às vezes a gente coloca 15 minutos depois do abandono, meia hora, quando tem lojas que vão ter um prazo mais extenso. Isso vai depender ali um pouco de loja para loja. Existem lojas que naturalmente vão ter uma jornada maior, que é mais complexo e por aí vai. Então, dando um exemplo, às vezes uma loja de cosméticos ou de moda feminina vai ter uma compra mais impossível, às vezes, do que uma loja de quadro decorativo, que é uma coisa que você precisa tirar as medidas na sua casa, você precisa saber exatamente como comprar aquele produto. Então, nesses casos, a gente também gosta de analisar. Claro que as ferramentas elas permitem você ir testando, mas o tempo entre todas essas automações que a gente vai passar aqui hoje, às vezes entre uma automação de saudades, uma automação de reativação, ela vai mudar também mediante o comportamento da loja daquele cliente, o nicho dele, o segmento dele. Isso vai interferir também. Então, o primeiro ponto que o pessoal sempre tem dúvida e que é importante a gente trazer aqui é sobre esses tempos de comunicação entre essas janelas. Os gatilhos que a gente traz aqui são gerais e o que a gente costuma mais trabalhar, mas vão existir lojas que vão ter suas particularidades. Então, acho que esse é um primeiro ponto legal de trazer. E o segundo ponto, que é muito interessante, é uma mina de ouro para a gente alimentar o CRM, que eu gosto de fazer nos projetos. Dentro do WhatsApp ali, principalmente do WhatsApp Web, tem uma opção onde o atendente ali do seu cliente, ele pode exportar o chat. E quando ele faz isso, você consegue subir num GPT, numa IA, e pegar as principais objeções da galera no atendimento e jogar isso para o carrinho abandonado. Então, a galera tem muito hábito também de criar uma automação, por exemplo, de carrinho abandonado e só aumentando o cupom. Então, o primeiro contato é 5%, depois é 10%, depois é 15%, e vai só aumentando o cupom, mas não quebra a objeção da pessoa. Então, esse trabalho a gente gosta de fazer também de criar uma régua ali de carrinho abandonado ou de recuperação de Pix, como você me falou, de quebrar a objeção da pessoa. Por exemplo, hoje o WhatsApp permite que você mande áudio, imagem ou vídeo no template que vai para a pessoa. Então, você consegue tirar uma foto do produto, de uma embalagem na tua expedição e falar assim, ó, o teu pedido aqui, ó, tá aguardando para ser enviado, é só você fazer o pagamento, manda o link do pagamento ali do Pix para a pessoa ou do cartão, enfim. Então, eu acredito que tentar buscar quebrar mais a objeção das pessoas e explorar o que o canal permite de personalização é um outro ponto bem importante que ajuda bastante a gente aqui. Perfeito, Matheus. Muito bom, cara. Pessoal, vocês estão conseguindo entender a nossa linha de raciocínio? Porque eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de tudo que está por dentro do planejamento e também aonde se pode chegar para março. Fechado? Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo entender aqui o que a gente está falando. Tá claro para vocês? Vamos lá. Recuperação de carrinho. Primeira grande oportunidade de automação que tem que estar rodando. A janela que eu gosto de trabalhar é uma janela curta. Eu não sou aquele cara que gosta de recuperar carrinho de 7 dias, entendeu? É quase implorar, né, de volta ali a pessoa. Não é uma coisa que eu curto muito, mas eu gosto de janelas curtas, no máximo 12 horas, até 24 horas ali. Mas eu não sou aquela pessoa que gosta de recuperar carrinho de 3 dias, entendeu? Eu uso depois essa base para alguma ação pontual. Se você tem problema de Pix não pago, você precisa ter automação também disso. Isso é muito importante, tá? A partir do momento que a pessoa acabou de comprar o Pix, por exemplo, ela já tem que receber, na minha opinião, uma automação para que facilite que ela pague esse pedido lá. Porque o Pix ele é um meio de pagamento que já até ultrapassou o cartão de crédito na maioria dos e-commerce, mas se você não fizer um bom trabalho
de pagamento e recuperação, você pode perder oportunidades e você pode achar que, no final da conta, o marketing está ruim, mas, na verdade, está com uma taxa de aprovação muito baixa. Então, olhar isso daqui é extremamente estratégico e também é passível de automação, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os scripts, embora a gente goste de fazer uma geração ali com IA para entender o que é sugerido de mensagens e de variáveis para a gente conseguir disparar numa régua como essa. O foco total aqui é a gente conseguir entender que essa automação ela é quase que obrigatória daqui para frente em todo e-commerce. E a gente consegue também planejar e deixar isso bem estruturado, entendeu? Então, um dos pontos mais importantes que eu gosto de trabalhar é que o básico a recuperação de carrinho em Pix sendo feito já ajuda muito a gente conseguir já melhorar os resultados. Só que isso eu estou falando que é o que eu chamo de pré-venda ainda, tudo que antecedia a venda, etc. Existe uma automação um pouco mais pesada, né, que a gente começa a trabalhar, que é onde a gente realmente tira resultado, que é basicamente, tá, a parte de onboarding pós-primeira compra ali, ou seja, a pessoa fez um primeiro pedido, a gente gera cashback, faz ali toda uma comunicação, já preparando o lembrete de cashback, ela voltar para a gente ali daqui 30, 40 dias e etc., para ver outros produtos e outras novidades. Então, Matheus, eu acho que agora é legal você mostrar um pouco da estratégia de script usada em todas essas possibilidades de regras para o pessoal entender. E deixa pronta aí também a visão da sua planilha, só para o pessoal entender o tanto de possibilidades que dá para fazer em réguas, porque eu posso até mostrar aqui no nosso sistema o tanto de réguas são possíveis. Aqui tem 91 réguas, tá? Que são possíveis serem aplicadas, e claro que nem todas agora podem estar rodando ali, etc. A gente considera a régua cada disparo ali que você faça, então aqui não é uma régua, aqui é uma régua, 2, 3, 4, 5, então por isso está dando 91. Mas para a gente chegar ali no 100% não é uma coisa simples. A gente sabe que tem um belo caminho de estruturação pela frente. Mas o mínimo que a gente quer que vocês saiam daqui com esse conhecimento é o arroz com feijão, cara. É você tendo uma recuperação de carrinho estratégica, não é só recuperar carrinho de qualquer jeito. Você ter uma recuperação de Pix estratégica e você ter pelo menos o onboard imposto primeira compra, que vocês estão vendo aqui na minha tela, ó, estratégico, trazendo essa pessoa de volta com uma vantagem. Aí, Matheus, acho que você pode compartilhar a tela um pouco agora com o pessoal, depois eu volto com a minha aqui, só para a gente falar das ações pontuais também de WhatsApp. Agora sim, deixa eu vir. Beleza, deixa eu compartilhar na tela aqui. Um instante. Você está com acesso aí, né, para compartilhamento? Sim, eu estou liberando aqui, porque normalmente eu compartilho aqui, agora foi. Maravilha. Vocês conseguem ver bem aqui o mapa mental? Tá dando para ver tranquilo? Sim, só dá um zoom aí, cara. Eu sou cego, mas eu acho que tá bem pequeno. Dá um zoom aí. Aí, boa. Caraca, velho, isso aí tá ouro, hein? Exatamente. Eu não vou, antes da gente entrar, não vou passar exatamente em cada automação, mas a gente vai passar aqui primeiro, só para que vocês entendam como que é um padrão de script, o que vocês conseguem aproveitar disso, e depois nas automações que o Di falou também. Antes só da gente iniciar aqui, pessoal, tem um ponto que é bem importante quando a gente fala, principalmente de WhatsApp, onde comentou ali, que é a parte de configuração, que é uma parte mais técnica, mas que é importante vocês terem em mente, porque o pessoal sempre me pergunta isso. O ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a questão de API oficial e API não oficial, que na Hydrone a gente consegue fazer também no trabalho de WhatsApp. Até pouco tempo atrás, o Meta permitia que a gente fizesse um trabalho com API não oficial. Na prática, o que isso queria dizer? A gente conseguia enviar mensagens sem ter custo e sem precisar fazer com que o Meta validasse aquela mensagem. Então, eu conseguia simplesmente plugar o número ali e fazer esses disparos. De um tempo para cá, principalmente de outubro para cá, o Meta foi derrubando isso. Eles já haviam falado que isso ia acontecer e agora a gente praticamente não consegue rodar em mais nenhum projeto. Então, todas essas comunicações, quando a gente fala de WhatsApp aqui,
elas são via API oficial. Então, você vai ter ali um investimento por template e tudo mais. Depois eu posso até deixar aqui anexado com um DI, um PDF sobre as diferenças, uma aula que a gente deu só sobre isso, mas é só importante que vocês saibam que aqui dentro tudo é API oficial. Quando a gente fala de todas essas automações que o Di trouxe, existem pontos que são importantes na comunicação e que a gente consegue deixar integrado dentro das mensagens. Eu vou dar exemplo aqui para vocês com essa comunicação pós-venda, que é um onboarding depois da primeira compra. Então, a pessoa fez a compra, a gente vai criar uma janela de comunicações com ela até que ela receba ali o pedido, depois do pedido e por aí vai. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma confirmação de pedido, um agradecimento institucional depois de 24 horas, cashback, lembrete de cashback, cupom de resgate, pesquisas e por aí vai. Mas o que é o mais importante que vocês tenham em mente quando a gente cria uma mensagem aqui é que a gente consegue trazer variáveis para dentro dessa mensagem. Então, isso aqui é um modelo de template que a gente colocou em projeto essa semana. E quando a pessoa compra, imediatamente, a partir do momento em que o pagamento foi aprovado, ela vai receber isso aqui, ó. Olá, nome do cliente. Então, ela vai receber personalizado com o nome dela. Seu pedido, número X, a gente puxa o número do pedido da pessoa na loja X, aqui você insere o nome da sua loja. Foi confirmado com sucesso e já estamos preparando tudo com muito carinho. Mas antes, preciso que você confira os detalhes do seu pedido. Aqui entra um ponto muito importante. Isso aqui faz com que a gente consiga reduzir muita fricção. Se a pessoa ela tiver algum tipo de problema ou ela tiver inserido alguma informação errada, a gente já consegue resolver o problema aqui e já direcionar ela para o suporte sem ter grandes problemas depois que ela recebe o pedido. Então, gera uma eficiência operacional de atendimento muito grande. Que é o seguinte, a gente manda uma simples mensagem. Antes, eu preciso que você confira os detalhes do seu pedido, nome completo, e-mail e o endereço de entrega. Então, aqui vão ser todas as informações do pedido que ela acabou de fazer. Isso já gera uma mega segurança para a pessoa que acabou de comprar. Você está confirmando com o número dela, os dados dela, o endereço de entrega. Você já está garantindo uma boa experiência para a pessoa a partir do momento que ela comprou. Então, a gente manda aqui, ó, se tiver tudo certo com o seu pedido, você não precisa fazer nenhuma ação. Apenas aguardar o seu pedido chegar. Caso precise de alguma mudança, fale com a gente aqui. E aí a gente coloca um link de atendimento para o WhatsApp de suporte. Importante, seu pedido será automaticamente faturado em 30 minutos, caso não haja manifestação. Assim que for faturado, a gente envia o código de rastreio aqui. Nome da loja, e um ponto que é muito importante. Quando a gente está trabalhando com a API oficial, existe uma janela. Então, quando eu mando essa mensagem aqui para o meu cliente, essa mensagem ela vai abrir uma janela de comunicações onde eu consigo conversar com ele por 24 horas. Depois você não consegue mais, que essa é a janela do WhatsApp. Então, o que a gente faz? Manda um disclaimer aqui, ó. Esse canal é exclusivo para notificações. Se precisar de suporte, entre em contato por este link. Então, só fazendo isso aqui, que é uma mensagem transacional, pós-venda, confirmando as informações, você já vai evitar atrito, vai evitar insegurança, você vai melhorar toda a jornada de compra da pessoa com uma simples mensagem no CRM pós-venda. Então, isso aqui é uma confirmação de pedido que a gente manda. Depois de 24 horas, você pode mandar ali um agradecimento com uma parte institucional. Você pode enviar, por exemplo, um PDF, um vídeo com a história da marca, mandar um áudio e por aí vai. Então, a gente sempre manda aqui, ó, oi, nome do cliente, sempre chamando o cliente pelo nome, porque isso ajuda a melhorar a percepção, ele sabe que você está falando com ele. Quer saber um pouco mais sobre a história da marca? A gente manda ali, pode ser um link para uma página, como eu comentei, um vídeo, independente do que seja, o importante é estar comunicando. Depois a gente traz o cashback. Oi, nome do cliente, tudo bem? Ó, você acabou de receber um cashback exclusivo, você tem um saldo de X que está disponível até o dia Y para você utilizar e você pode resgatar aqui. Então, tudo isso que o Di trouxe aí nessas automações, e eu vou mostrar aqui também uma planilha que a gente criou. Quem já é aluno do nosso ecossistema já conhece ela ali, já está mais familiarizado. Tudo isso permite ser de uma forma extremamente personalizada. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Todos esses templates aqui, eles contêm essas variáveis onde eu consigo inserir as informações da pessoa, daquele determinado cliente. Não vai ficar um envio genérico, que a pessoa sabe que foi simplesmente um robô ali. Todas essas comunicações que o Di trouxe, elas estão aqui. Desde esse onboarding pós-compra, a pessoa que comprou 2 vezes, mas está inativa há 30 dias, pessoas ali que fizeram aniversário, campanhas de reativação, tudo isso que a gente conversou, existem aqui modelos de templates que a gente trabalha dentro das ferramentas. Então, quando a gente vai falar sobre script, além dessas automações que a gente já vai passar,
Eu só quero que vocês tenham em mente isso. O nível de personalização que é possível ser trabalhado é muito grande. Então, vocês conseguem colocar isso, além de gerar uma boa experiência, vai agilizar muito o seu atendimento, porque é menos gente chamando, menos reclame aqui, menos comunicação no Instagram. Isso gera uma eficiência muito grande e você ainda, com certeza, vai estar aumentando a probabilidade da pessoa recomprar por ela já ter uma boa experiência com a tua marca. Então, esse é um primeiro ponto aqui relacionado aos scripts. Eu não vou entrar em cada um aqui, porque senão daria quase que uma aula só sobre cada automação e cada mensagem. Mas esse é um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês relacionado à parte de scripts, que é muito importante que você personalize ali com as variáveis, esse nível de personalização, para que você consiga ter um bom resultado. Beleza? Aqui algum ponto de alguma consideração? Perfeito, perfeito. É tudo que a gente acredita aqui na metodologia, tá? Acho que a gente está super alinhado. Pessoal, está fazendo sentido aí ou não? Estão conseguindo entender o que a gente está trazendo? Boa, perfeito. Deixa eu ver aqui se o pessoal está conseguindo entender aqui. Boa, boa, boa. A gente falou, a gente gosta de ser direto ao ponto aqui, sem enrolação, até porque a gente não tem tempo a perder, nem vocês. Temos que entregar logo o que a gente veio fazer aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Matheus, eu vou falar um pouco das ações de WhatsApp, a parte de planejamento, mas eu acho que é legal você fechar ali toda a parte também de scripts, etc, tá? Isso, a parte de automações Vamos aqui fazer também, isso. pessoal. E aquilo ali que eu mostrei para vocês são as comunicações, são os scripts. Mas as automações que a gente utiliza estão Aí todas você nessa jogou planilha. o na cara da galera, né? Os caras vão printar isso agora. Exatamente. A galera com essa planilha aqui, ela é muito útil. Se você quiser ter acesso, R$ 49,90, link aqui no chat, tô brincando. Mas essa é uma planilha que tem condensada todas as informações de automações que a gente cria. Então, por exemplo, quando a pessoa aqui ela faz uma primeira compra, que foi o exemplo que eu dei. O cliente realizou a primeira compra. Quais canais a gente vai comunicar isso? WhatsApp, e-mail, SMS? Vai ser só WhatsApp? Vai ser só e-mail? Qual que é o gatilho? Imediato, 24 horas depois, 7 dias depois, 20 dias, 30, 45 dias? E aqui uma comunicação do que pode ser enviado ali durante esse processo. Então, aqui a gente tem automação de onboarding para clientes novos, automações voltadas para clientes que compraram uma vez, chamando eles para a segunda compra, com uma curadoria, por exemplo, personalizada, uma oferta, alguma coisa incentivando ele a segunda compra. E aqui entra um dado muito importante. A gente sempre levanta nos clientes, além do que o Di trouxe ali sobre taxa de recompra, clientes recorrentes, a gente levanta quantos por cento da base tem determinado número de compras. Um exemplo. Quantos por cento da minha base comprou uma vez? Quantos por cento da minha base comprou 2 vezes? Quantos por cento da minha base comprou 3 vezes? E o que a gente vê? É sempre acima de 70% o número de clientes que compraram só uma vez. Então, se você abrir a base de clientes do seu cliente hoje ou do seu e-commerce, você vai notar que 70, 75, 80% dos clientes só compram uma vez. E o que acontece? Às vezes você vai olhar lá uma taxa de recompra, como o Di falou, de 30, 35, 40%, mas são sempre as mesmas pessoas recomprando. Você não está pulverizando, você não está capilarizando a sua retenção. Ela está muito concentrada num único cluster que está sempre recomprando, recomprando e recomprando. Se você criar alguma ação que incentive a pessoa a fazer uma segunda compra, uma ação mais agressiva, você vai ter um mega resultado. Já teve ações da gente criar que um dia o cliente vendeu R$ 25 mil só com essa ação. A ação era compra um produto e ganha 20% no segundo. Então isso funciona super bem. Então aqui dentro a gente cria comunicações e automações e ofertas para isso. Então a pessoa comprou uma vez, a gente chama para a segunda compra. Depois que a pessoa comprou a segunda vez, o nosso papel é fidelizar ela. Então, a pessoa comprou pela segunda vez, a gente já manda aqui, ó, você é um cliente especial. Aí, aqui dentro, vai variar os benefícios que cada loja vai ter. Vai ter loja que, por exemplo, a gente já fez frete grátis, vitalício por CPF. Então, o cliente, a partir do momento que ele comprou 2 ou 3 vezes, ele sempre tem frete grátis na loja vinculado ao CPF dele. Então, você pode ir criando. A própria Gami, a Gami Hair, na época, a gente tinha produtos que eram liberados só para top clientes. Então, tinha jaqueta, tinha boné, tinha bolsa, necessaire, que era só para top clientes. Então, esses benefícios você vai ter que entender mediante o teu e-commerce o que você consegue fazer para conseguir fidelizar. A partir do momento que a pessoa comprou 2 vezes, ela já é uma cliente fiel. É claro que vão existir segmentos que vão ter um número de recompras maior, né? Como, por exemplo, cosméticos, suplementos, isso é natural.
e outros nichos que vão ter uma recompra menor. Normalmente, decoração, a depender do segmento, não vai ter uma recompra tão grande, mas você consegue sim extrair recompra. Então, a pessoa comprou a segunda vez, você tem que fidelizar ela. A mesma lógica para quem comprou 2 vezes, estímulo para a terceira, comprou 3, fidelização pós terceira compra. Tá? Então, a gente faz esse trabalho ali, levando a pessoa sempre para o próximo estágio. Uma comunicação que a gente sempre faz e funciona é assim, a gente não quer você como cliente, e aí coloca um apenas assim, com uma comunicação riscando, para dar um susto para a pessoa de não me quer como cliente, apenas como cliente. Aí a gente desenvolve ali os benefícios dela ser uma cliente VIP, dela participar do nosso grupo, por aí vai. Então aqui tem todas essas automações por quantidade de compras para clientes campeões. Aqui no exemplo está acima de 5 compras, mas para você às vezes não vai ser esse número. Pode ser que o teu cliente VIP seja acima de 3 compras. Isso vai depender um pouco de segmento para segmento, como eu falei. Campanhas para novos clientes, pós-assinatura, perdão. Campanhas de reativação, campanhas de reengajamento. Por exemplo, a pessoa está há mais de 90 dias sem abrir um e-mail seu, sem clicar no e-mail seu. Você manda uma comunicação personalizada. Oi, fulano, a gente está com saudade, a gente trouxe algumas novidades. Trazer uma comunicação personalizada. O que o CRM faz de melhor, que a mídia paga não proporciona, é personalização. Então, eu gosto muito de ter uma comunicação personalizada e se eu pudesse dar um conselho para vocês nessa frente é personalização. Campanhas de reengajamento, campanha de recompra para produtos que têm reposição, como eu comentei, campanha de cross-sell de categoria. Essa aqui quase nenhuma loja faz e é muito legal. Campanha de aniversário de pedido. Suponhamos que eu tivesse comprado a primeira vez dia 24 de 2 de 2025 na loja A. Hoje eu receberia um WhatsApp assim: Oi, Matheus, tudo bem? Hoje faz 1 ano da sua primeira compra aqui com a gente. Tome esse cupom para que você consiga aproveitar esse dia especial. É uma campanha simplesmente de aniversário de pedido que ninguém faz isso, mas a loja vai te mandar como lembrete, funciona super bem. Então você consegue fazer isso. Além de campanhas de aniversário padrão, campanhas de lembrete de pagamento, de retargeting, a pessoa acessou uma página, acessou um produto no teu site, você depois traz uma recuperação, a pessoa ela vai se sentir perseguida ali. Então, dentro dessa planilha, pessoal, vocês conseguem ter acesso a todos os fluxos, os gatilhos, os canais que você pode trabalhar, o tempo desse gatilho e a comunicação que você pode trazer. Aí aqui dentro vai variar de projeto para projeto, com os incentivos, com aquilo que a loja oferece. Mas essa planilha aqui, ela tem praticamente tudo, eu diria que tudo que você pode fazer para deixar o teu e-commerce redondo está dentro dessa planilha. Se você fizer, você vai estar na frente de 90% das lojas, que é um pouco daquele papo que a gente teve no início. Então, vamos deixar para a galera disponível aí esse link também, para que eles possam acessar e utilizar aí. Beleza? Vou pensar ainda, hein? Vamos ver. Depende do engajamento da galera aqui, porque vamos ver como é que vai ser. Bom, deixa eu falar então, para fechar essa parte aqui. Vocês viram como a automação é relevante e o tanto de coisa que dá para fazer, né? Quem aí já sentiu um certo desespero? Coloca aí. De olhar isso daqui e falar assim, cara, eu achei que aquele meu disparo de e-mail para recuperar carrinho, um e-mail para recuperar carrinho, já estava bom, né? Ou seja... eu vou mudar o nome dessa planilha, vai chamar FOMO essa planilha agora, né? Vai chamar FOMO. Pois é. E olha que interessante, a gente percebe que, às vezes, a gente gasta muito esforço em canais, em algum lugar que não dá o mesmo resultado. Então, é importante você ter essa distribuição de energia também em canais que podem crescer. Vou dar um exemplo rápido disso, porque eu trabalho com bastante consultoria aqui. Quando um e-commerce ele tem oscilação de resultado, que é uma coisa que não é uma coisa comum de acontecer, né, galera? Quem tem e-commerce sabe que o resultado sempre é estável e crescente, né? Nunca tem instabilidade, não é verdade? E quando o resultado ele está instável, sempre o time mexe no principal canal. Ou seja, a maioria das vezes é tráfego pago, né? Cara, as vendas hoje estão ruim. Mexe nas campanhas, sobe criativo, tá? Você sempre vai mexer na sua principal fonte. Quanto mais você faz isso, mais instabilidade você causa daqui para frente. E a gente tem uma lógica um pouco diferente aqui. Quanto mais instável o resultado, a gente tem que identificar quais canais que têm potencial que eu ainda não estou trabalhando, que eu deveria melhorar o meu resultado.
Porque eu ficar mexendo no que já é o meu principal canal, que sempre me deu resultado e por alguns dias não está dando, não é isso que vai resolver todo o meu problema agora. Então, o CRM, o e-mail, ele é exatamente esse tipo de canal. Ele é um canal que te surpreende quando você gasta um pouco de energia dentro dele. Ele é um canal muito subestimado. O time da Edrone está aqui para ver que, assim, que eu não estou mentindo no que eu estou falando, até porque a Edrone é uma ferramenta que tem tanto recurso e pouca gente usa todos os recursos que a ferramenta permite e disponibiliza. Então, quando você... mas lá no Meta Ads, você sabe apertar todos os botões. Entende o que eu estou falando? Existe uma diferença muito grande cultural, assim, de você conseguir olhar outros canais também como oportunidade e de gastar uma energia de aprimoramento nele. E é exatamente isso que faz a gente crescer e se destacar hoje nos crescimentos que a gente tem, quase mais de 80 milhões de vendas por mês nos projetos que a gente atende, porque a gente consegue olhar exatamente oportunidades onde ainda não está sendo trabalhado. Entende? É exatamente aí que está a virada de chave. Agora, deixa eu explodir um pouco mais a cabeça de vocês com coisas que é comum hoje no nosso dia a dia, mas que às vezes precisa ser falada, né, e mostradas aqui para vocês. Ó. Dentro do CRM, além das automações que eu mostrei para vocês aqui, etc., tem uma parada que a gente faz muito e que eu sempre sugiro que seja feito, que a gente chama de ações pontuais. As ações pontuais, elas são ações que proporcionam, né, um aumento de vendas para a sua base, da sua base, e que ela não substitui o e-mail marketing ou e-mail educacional e nem substitui as automações, ela só potencializa as vendas para quem está dentro da tua base. Que você cria para o teu e-commerce, né? Por exemplo, vocês viram que eu criei um planejamento aqui, né? Tá aqui, ó. Eu criei um planejamento aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui que agora eu quero fazer as ações comerciais de março, né? Eu vou vir aqui em março, eu vou desenhar 2 ações comerciais, tá? Vamos simular que a ação do mês 1 vai ser ali uma ação mais forte, depois uma ação mais fraca. Olha que interessante a nossa metodologia, o nosso modo de olhar. Tá vendo que está escrito aqui, ó, clientes novos e clientes recorrentes? Significa que na nossa metodologia, eu estou preocupado em entender que ações que eu vou fazer para quem nunca comprou de mim, que ações que eu vou fazer para quem comprou de mim. E eu separo muito bem isso. Por quê? Porque quem já comprou de mim está esperando algo diferente, está esperando algo exclusivo, está esperando ser tratado de uma maneira nova e não da mesma forma, tá? Que vocês estão vindo ali da primeira vez e a pessoa que já comprou de você 3 vezes tem a mesma condição da pessoa que nunca comprou de você. Então, entende que isso pode mudar completamente o jogo? E é aí que está o segredo das ações pontuais de CRM, tá? Olha só que interessante. Agora sim a gente fala disso. Aqui eu posso fazer algumas ações e estratégias para eu conseguir trabalhar melhor a minha base numa ação mais específica, pontual e mais forte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou aqui para o março aqui agora e olha o que eu consigo fazer. Percebe que eu já tenho a minha meta de retenção de março aqui bem desenhada para mim, tá? E aí, com base nisso, eu vou vir aqui, vou selecionar uma data, vamos lá. Vamos dar um exemplo que, cara, vamos virar o mês de março, dia 5 ali, que é um dia bom, um dia de pagamento, eu vou fazer uma ação. Primeira coisa, saber escolher bem uma base para fazer essa ação, que é um disparo de WhatsApp, tem que ser assertivo, mas também se dispara via e-mail. Tem várias bases que você pode trabalhar dentro do e-commerce. Isso aqui que vocês estão vendo é um pouco da inteligência. Então, assim, eu poderia selecionar todo mundo que comprou uma vez e não voltou nos últimos 60 dias, todo mundo que comprou uma vez e não voltou nos últimos 90 dias, etc. Eu poderia selecionar uma base nesse formato aqui, né? Que é um tipo de base que reage bem. Mas tem uma base bem legal que eu gosto de trabalhar, que não está dentro de recência de compra, não está dentro de valor de compra, que é essa base por ticket, e também não está dentro de frequência ou localização. É uma base que chama janela de compra. Então, se eu vou fazer uma ação que vai acontecer ali dia 5, dia 6, eu poderia pegar uma base de todo mundo que comprou nos últimos 6 meses
entre o dia 6 e dia 10. Então, quando eu solto essa ação, a chance de eu vender é muito alta, porque é um tipo de base que, por nível de comportamento, ela já comprou de você em algum momento nessa janela de dados. A gente já usa essa estratégia em alguns clientes e funciona super bem. Não é só aquela ação que, às vezes você vai fazer uma ação, vai clusterizar a base, quem comprou uma vez e não volta em 60 dias. Aí você solta essa ação dia 5, mas boa parte dessas pessoas, às vezes, não comprou nessa janela de dados, porque o cartão não virou e etc. É uma ação que até fica frustrante para aquela base, porque, putz, é uma promoção boa, só que eu não posso agora. Esse é um tipo de ação que, para começo de mês, funciona muito bem. Você solta uma ação lá logo no primeiro dia, uma ação que vale por 3 dias, mas você pega a janela de quem comprou dia 1, dia 5. Pronto, você já consegue fazer uma estratégia extremamente inteligente e consegue, basicamente, né, entregar um resultado diferente ali para as pessoas que estão dentro da tua base esperando alguma coisa nova. Então, percebe que dentro das ações pontuais, existem várias oportunidades de ser trabalhadas. Eu estou mostrando um exemplo de base aqui para vocês, mas assim, eu poderia segmentar as pessoas por, sei lá, ticket médio, tá vendo? Eu poderia pegar assim, vamos fazer uma ação que é o seguinte, todo mundo tem um ticket médio X, ou que pagou no Pix, ou que pagou no cartão, ou que escolheu frete rápido, tem muita base para você trabalhar. Mas a inteligência dessa ação é muito simples. Você vem aqui, você seleciona a janela de dados, isso aqui é só um planejamento, pode ser uma planilha, tá? Aqui tem um objetivo da ação, né? E agora você desenha a oferta. Cara, nessa ação aqui eu vou fazer um compra e ganhe, que vai ser válido. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. É uma regra que compras acima de 1,99 e é uma ação que vai durar 2 dias, tá vendo? E pronto, então eu já escolhi a base de quem comprou do dia 1 ao dia 5, o objetivo da ação, o canal que eu vou disparar essa ação, no caso aqui eu vou colocar e-mail, WhatsApp, a oferta, a regra, a janela, pronto. Olha que legal, você tem um planejamento, aí você só vem e monta o script, entendeu? E aí você monta o script da ação, que é o que você vai disparar para essa base, e basicamente agora você tem tudo pronto, entendeu? Pode ver que até ele fica adaptado, ó. Pensando em você, preparamos uma surpresa. Nas compras acima de 199, você ganha um brinde exclusivo. Essa é a sua chance de você renovar o estoque. Então, toda a comunicação se molda à ação que você desenhou. Isso é só um exemplo de um planejamento que você pode ter, além do que a gente falou até agora. Tipo, calendário de e-mail educacional, calendário de e-mail comercial. Aí agora vamos empilhar tudo. Aí você coloca agora para rodar. Automação, tenho certeza que e automação assim, ó, dedica tempo e energia em automação, porque você faz uma vez só na maioria das vezes, não é não, Matheus? Quase a gente não precisa ficar voltando em automação para refazer alguma coisa. É isso ou não? Sim, nos projetos aqui do serviço a gente revisa quinzenalmente ou semanalmente mais para detalhes finos, mas assim, uma vez que você colocou, cara, aquilo ali fica rodando, entendeu? Você não é igual campanha pontual, que toda hora você tem que criar uma ação diferente, um ponto diferente, fazer movimento, mexer em coisas no site, tá rodando, entendeu? Perfeito, muito bom. Então, esse é um dos pontos que a gente acredita bastante, tá? E que fazem ali vocês entenderem ali o quanto que dá para a gente crescer. A automação é uma vez só, galera, tá? Que dá para fazer. E é um belo trabalho, beleza? Outro ponto também, as ações pontuais que eu estou falando para vocês, elas potencializam as vendas do que vem da base. Agora eu quero juntar todo o quebra-cabeça do que eu falei até agora com vocês aqui, tá? Espero que vocês agora consigam agora juntar todas as peças. Primeiro ponto, meta de retenção, mês a mês. Quanto que vai ser sua meta de retenção? Tendo em vista a meta, você já tem ali uma ideia de quanto você vai ter de faturamento de retenção. A sua meta agora do mês não é aquele faturamento grande que você olha e fica só olhando o tráfego pago para bater aquilo. Você tem que saber que um pedaço daquilo tem que vir de CRM, de retenção, é o que você vai trabalhar. Tendo em vista a tua meta de retenção, agora começa a distribuição. Que ações comerciais que eu vou fazer ao longo do mês para eu bater essa meta? Porque as ações comerciais de base, como eu expliquei para vocês seguindo o nosso método, ele é totalmente diferente das ações de quem nunca comprou, etc. Fique claro isso. Aí vem agora alinhamento de e-mail, conteúdos educacionais e e-mail marketing, que a gente está falando aqui da Edrone. Vem toda a parte de automação bem feita e estruturada e as ações pontuais de CRM. Cara, praticamente a gente fechou ali toda a possibilidade da pessoa conseguir comprar da gente, tá?
Olha que interessante, a gente acabou de fechar a janela do CRM da melhor maneira prática, entendeu? A gente junta tudo isso numa única ferramenta, como eu estou falando aqui, a Edrone ela consegue fechar o ciclo completo, você consegue ter as metas, ter as automações, ter os disparos, ter as ações pontuais e conseguir trazer um resultado de um lugar que às vezes você não estava gastando energia suficiente. Consegue pensar um pouco disso? A importância de quanto que dá para você tirar faturamento de, às vezes, de uma base que você não estava olhando, né? Então, todos esses detalhes fazem a diferença, né? Quem ainda não conhece a ferramenta, a gente está falando aqui de Edrone, o Matheus, ele trabalha muito dentro da ferramenta, então ele tem um dos melhores casos para falar disso, que é ser um cara que está lá dentro da ferramenta o tempo inteiro é ele. Mas a gente deixou até um link disponível aqui para vocês conhecerem, se cadastrarem, testarem a ferramenta, porque dá para vocês verem o poder que tem uma boa ferramenta aliada a estratégias, tá? Porque hoje tem muita gente que contrata a ferramenta, mas ferramenta sem estratégia também não serve de nada. É o que eu falei. Eu conheço muita gente que está usando Edrone e eles usam o potencial que ela entrega. Então você tem que extrair o máximo daquilo, tá? E é exatamente isso que você pode fechar o ciclo ali e conseguir potencializar o teu CRM. A gente está tentando deixar claro para vocês agora o quebra-cabeça. Meta de retenção, você vai ter o valor de faturamento de retenção, debrifa isso agora nas ações comerciais, vai para e-mail, vai para automação e vai para ação pontual de CRM. Cara, não tem como dar errado. Basicamente é fechar o ciclo perfeito ali da retenção, tá? A gente tem uma forma de ajudar vocês junto com a Edrone nisso, se vocês tiverem interesse. A gente já usa bastante a ferramenta e a gente também tem um trabalho que eu faço aqui junto com o Matheus, que é o trabalho de Growth Orientation, que é a nossa metodologia. Vou deixar um link para vocês analisarem. Lá dentro, a gente estrutura tudo isso para vocês, usando a Edrone como a nossa ferramenta de pilar principal e tudo isso que a gente está falando. Mas o que a gente está deixando claro aqui para vocês é que é possível vocês executarem isso dentro ou fora de casa. Ou seja, tendo ali um braço, tendo alguém para ajudar, ou vocês mesmos fazendo acontecer. A grande mensagem que eu quero deixar é: gastem energia nisso. Coloquem energia em CRM. Porque hoje tem pouca gente olhando isso com detalhe, tem pouca gente fazendo um trabalho bem feito. Está todo mundo fazendo ads, está todo mundo fazendo tráfego pago, está todo mundo fazendo meta-ads. Então, o que as pessoas pouco estão fazendo que eu consigo me destacar? Aqui está um segredo. Porque aí vai te dar, quanto mais você aumenta a retenção, é o que mais se fala aqui fora. Quanto mais você aumenta a retenção, mais você aumenta a tolerância de CAC. O que isso significa? Você consegue aguentar um CPA maior, aguentar um CAC maior, porque você sabe que o seu trabalho de retenção está funcionando. Então, quando você junta todas essas peças agora, você fecha o cerco ali do payback do e-commerce, que é a retenção crescendo junto com a aquisição. Certo, Matheus? Perfeito, Gi, perfeito, sem dúvida. Eu acho que todos esses pontos que você trouxe são muito importantes. Eu acho que para o pessoal, além de tudo isso que a gente conversou aqui, essa parte de automações e tudo mais, eu acho que um ponto muito importante para eles também levar em conta na hora dessas análises é a questão de experiência dos clientes. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente pode ter 1001 automações, tudo isso aqui rodando, se a loja vive atrasando pedido, se o atendimento é ruim, se o produto não entrega a promessa, naturalmente a recompra ela não vai ser tão boa quanto ela poderia. Então, acho que esse ponto de experiência, ele é muito bom. Tanto que, por mais que você... Toda loja, ela tem recompra, né? Isso é fato. Às vezes, você vai pegar um projeto ali, mas ele está com uma recompra muito baixa. 2, 3, 5, 6%. Mas se uma loja, ela naturalmente tem uma recompra um pouco acima disso, 10, 12, 15, sem colocar isso aqui, já é um ótimo indicativo ali para que você consiga potencializar. Então, no geral, eu acho que esse é um ponto muito importante também da galera sempre ter em mente, essa parte de experiência. E um outro ponto que foi também o que você trouxe ali no início, quando a gente fala sobre taxa de recompra. É muito importante também que a gente analise a receita recorrente mensal e o número de clientes recorrentes que a pessoa ela vem tendo mês a mês. Então, analise a taxa de recompra, é legal analisar, mas você também precisa ter em mente que, como ela é proporcional, qualquer oscilação na aquisição vai mexer nesse número, e aí vai enviesar a sua análise. Então, sempre, além de taxa de recompra, as métricas de e-mail ali, que seriam as métricas de mídia de CRM,
como taxa de abertura, taxa de entrega, taxa de clique, CTR, por aí vai. Analise também a sua taxa de compra, analise também a sua receita recorrente e o número de clientes recorrentes para ver se isso está aumentando. Então, acho que essa parte de experiência, essa parte de análise de recompra, e por último, para fechar, uma coisa que eu sempre gosto de trazer aqui, é a parte de cohort. O pessoal sempre tem muita dúvida ali sobre ações, ou também sobre comunicar, mas a pessoa ela vai estar recebendo isso, vai estar recebendo aquilo. Uma das formas que você também pode trabalhar, além de tudo que a gente mostrou aqui, é pegando safras de compras. Vou dar um exemplo. Se você pegar ali clientes que compram na Black, a tendência de recompra deles é bem menor. Então, quando você for comunicar, você tem que tomar cuidado com o que você vai comunicar, senão essa pessoa vai receber provavelmente uma oferta pior do que ela comprou. E aí a atuação não vai ser efetiva, entendeu? Então, essa parte de cohort também, de pegar safras de compras desses clientes, entender isso, que entra também a parte ali que você comentou dos dias, né? Próximo do quinto dia útil, próximo do dia 20, é um ponto muito importante. Então, acho que são esses 3 pontos. Experiência, recompra e essa análise de cohorts aí vai ajudar bastante a galera. Perfeito, Matheus. E a Luana fez até uma pergunta legal, eu quero muito responder a pergunta dela, que ela fala que isso não gera um risco de percepção de injustiça quando a gente oferece desconto para clientes inativos e não oferecemos condições especiais para quem compra com recorrência. Esse é o melhor problema que eu quero ter. Os clientes brigando porque cada um tem outra condição. O problema maior está além disso. Tá os recorrentes saberem que os novos têm condições que eles, às vezes, nem estão sendo lembrados. Esse é o primeiro problema que eu quero resolver. Esse segundo eu adoraria resolver ele, porque já é sinal que a base já está querendo cada vez mais e é isso que eu quero trabalhar. Então, essa é uma segunda fase, entendeu? Faz sentido, sim, o que você falou, mas o primeiro ponto, que é arroz com feijão, que é o que todo mundo tem que fazer. A separação de um trabalho de ações comerciais por base já é um grande começo, é o que vai fazer você, com certeza, escalar super e depois você conseguir ter esses problemas acontecendo dentro de casa de cliente recorrente com muita frequência, reclamado inativo, mas você vai perceber naturalmente que você vai precisar subir a tua régua e aí você vai chegar no ápice da sua retenção, porque você vai começar a criar plano de fidelidade, você vai criar ações específicas. O Matheus citou exemplos aqui, cliente com 3 compras já não paga mais frete, aí é esse nível que você vai chegar, entendeu? Mas agora a gente volta para a realidade. Arroz com feijão, faz a base, comprou uma vez, voltar a comprar, cara, já está zerado ali o trabalho, já a primeira parte ali que a gente quer trabalhar. Ed, fez sentido aí o papo? Cara, aí? Eu diria que isso aqui foi mais do que só um bate-papo, isso aqui foi uma aula. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Fiquem tranquilos, gente. Todo mundo que se cadastrou vai receber essa aula por e-mail, vai ter o replay, vocês vão conseguir assistir de novo. Então, quem não anotou, vai ter tempo de anotar, mas fica esperto, porque só fica disponível por 24 horas. Então, vocês têm pouco tempo para absorver tudo isso. Ponto 2, eu acho que essa é uma parte muito valiosa, e aí toda a conversa girou em torno disso, que é o CRM, na grande verdade, como o Di disse, é uma ferramenta. Como qualquer outra ferramenta, você precisa saber usar. E a estratégia é muito do que a gente disse aqui hoje. Um dos pontos principais e mais valiosos quando a gente valida o mercado de CRM é ter controle de dados, que é com base em controle de dados que você vai conseguir entender o seu cliente, entender a sua comunicação, diminuir o seu custo e, mais do que isso, ampliar o seu relacionamento. Porque hoje, quando a gente fala do mundo que a gente está vivendo e os dados e a IA para todo lado, muito se esquece que tudo isso foi feito única e exclusivamente para facilitar a vida das pessoas, seja no movimento de compra, seja no movimento de venda. Então, para vocês que são sellers, entendam que tecnologia está aí para ajudar vocês a vender melhor para o teu cliente. E do outro lado, o cliente vai se sentir comprando de uma loja personalizada, que vai automatizar, que vai facilitar e que vai trazer aquele cliente cada vez mais para perto. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para fazer ali a cerejinha do bolo. Todo mundo acompanhou e entendeu um pouco mais sobre a Edrone. O Di já enviou o link, mas ele continua disponível ali para vocês. Vocês podem criar uma conta agora na Edrone, começar a usá-la de graça e já testar tudo isso que a gente falou. Não precisa colocar cartão de crédito. Vai sair mais barato do que o R$20 que o Matheus pediu no Pix ali para liberar a planilha. Então já dá para começar agora. Eu ia falar agora, assim, um negócio que é bem legal. Quem está aí querendo já a planilha, os arquivos, tem uma forma legal aqui da gente resolver isso, tá?
Eu fiz um post aqui que eu vou já marcar a Edrone também nele, o Matheus também, tá? Só fiz ele aqui só para marcar aqui o nosso encontro, tá? Então, o que eu ia pedir? Deixa um comentário nesse post aqui do que você achou dessa aula, desse encontro, que eu vou deixar agora, tanto a Edrone como o Matheus aqui com os nossos collabs aqui, e a gente vai disponibilizar com certeza esses arquivos para vocês, tá? Mas deixa um feedback real para o pessoal da Edrone me chamar mais vezes para participar desse tipo de papo que eu adoro, né? Vai que eles não curtiram aqui, tem que ter um feedback de vocês. Pô, eu já estou aqui pensando qual que é o próximo papo que a gente vai ter, pessoal, porque depois de uma aula dessa a gente vai ter que dar continuidade, vai ter que ter a parte 2. Tem que ter, e você viu que tem conteúdo, né? O Matheus tem um mind map ali que eu acho que ele demoraria 8 temporadas para explicar isso. Acho que dá para a gente montando ali uma série de conhecimentos, mas eu vi muita gente falando, perguntando ali um pouco sobre a Edrone, e uma dúvida que eu queria já matar com vocês. Se vocês não têm ainda um especialista que cuida da conta de vocês, a partir do momento que vocês estão na Edrone, vocês têm um especialista de sucesso do cliente que acompanha toda a estratégia de CRM de vocês. Esse especialista, ele também participa dos treinamentos que a gente tem internamente, que alguns são passados pelo próprio Di. Então, gente, vocês estão amparados num meio ambiente que está pronto para ajudar vocês. Beleza? E aí, já que o pessoal tá pedindo, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, que eu acho que é o modo mais fácil de vocês me encontrarem, e o perfil da Edrone, que é claro, vocês vão conseguir falar não só comigo, como também com todo o nosso time, porque ali a gente concentra grande parte da nossa comunicação, tem sempre vídeo novo, conteúdo novo. E, claro, convido vocês a assistirem o Edronecast, que já teve como convidado o próprio Di, num bate-papo super bacana, que a gente também falou bastante sobre processo de vendas e acreditar que tem mais estratégia do que sorte por trás de tudo isso. Acho que conseguimos? Acho que temos, pessoal. Matheus, Di, mais algum ponto? Porque acho que aqui a gente já bateu bem. E o Quero pessoal agradecer vai conseguir o convite. Tirar dúvidas agora com a gente em todos os âmbitos. Perfeito. Quero agradecer o convite, primeiramente, de vocês aí para participar. Como eu disse, já estou esperando aqui o próximo convite. Vai ser um prazer voltar aqui para a gente falar um pouco mais do que a gente vem fazendo no método. E o Matheus também pelo tempo aí. Sei que todos nós aqui temos agendas super corridas e ele também pôde participar aqui e colaborar bastante com a gente. Agradecer a vocês dois aí por toda a parceria dessa aula de hoje. Eu acho que foi muito massa. Conseguimos fazer grandes coisas. E é isso, a gente vai disponibilizar para vocês. Espero que vocês tenham comentado no post, tá, gente? Porque tem 134 pessoas aqui, ó. Se não tiver 134 comentários no post, vai ter muita gente que não vai receber o material. Tem alguma coisa errada. Vão ficar chorando aí depois sem planilha, vão tentar fazer tudo na mão com um sprint. Acreditem, esses materiais são revolucionadores, eles podem transformar o teu resultado. Foram feitos com muito tempo, energia, inteligência para acontecer. Não foi algo que foi inventado, copiado. A gente tem metodologia própria, então espero que vocês façam um bom proveito de tudo isso daí. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todos. Lembrando que o conteúdo fica disponível no e-mail de vocês. Então a gente vai encerrar aqui. Dentro de 5 a 10 minutinhos já chega um e-mail para todo mundo conseguir acessar também o replay. Então acompanhem e aproveitem esse conteúdo, porque eu acredito que a gente conseguiu trazer muita coisa boa. No mais, até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.